Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar aqui sobre esse cronograma do SIS II exclusivamente para 2026. Então se você gosta de conteúdos voltados para o EALPHA, o FRR e o ER, já se inscreve aqui no meu canal porque eu sempre trago conteúdos muito específicos relacionados a esses vestibulares. E é o seguinte, pessoal, recentemente a UEA lançou o novo edital, tanto do vestibular quanto do SIS, e houve algumas mudanças. E aí eu sempre falo para os nossos alunos, cara, vocês têm que estudar com base no edital. Porque o edital é o grande lance que norteia, de forma geral, o vestibular. E muitas vezes o que acontece é que o aluno, ele tá ali, ele faz um cursinho presencial, ele tá estudando na escola, ou então ele assina alguma plataforma genérica nacional, só que ele não se baseia pelo edital. E aí, muitas vezes ele estuda coisas que não caem no vestibular, coisas que não estão ali dentro daquele edital, ou então ele se baseia pelas provas antigas, que é muito importante, só que ele continua estudando conteúdos que já mudou, que a UEA já tirou do edital. Então, por isso que é muito importante, cara, é muito importante que você se baseie pelo edital do ano do seu vestibular. Mas enfim, sem mais delongas, pessoal, esse cronograma que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é obviamente baseado no edital de 2026, justamente por conta dessas mudanças que acontecem ano após ano, que a UEA vai executando. Ele é um checklist com todas as matérias e com todos os assuntos do vestibular, e ele também é um controle de estudos, então não é só um edital em que você consegue ver, ah, nossa, tem um conteúdo XYZ, mas ele é de fato um cronograma que vai te ajudar a ter um controle de estudos de tudo aquilo que você precisa estudar para o vestibular, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês como é que esse edital, como é que esse cronograma, ele tá estruturado. Então, por exemplo, aqui na matéria de biologia, a gente tem aqui ecologia e mudanças climáticas. A gente tem uma estruturação em módulos, então há especificamente o módulo de ecologia, e a gente tem uma estruturação em tópicos. Então tem aqui um tópico geral, que é o tópico do edital de ecologia, e efeito estufa mais aquecimento global. O que a gente fez? Basicamente, o edital da UEA, ele tá todo cheio lá de conteúdos e é um pouco complicado, não sei se vocês já deram uma olhada, mas é um pouquinho complicado de você analisar 100% aquele edital, pelo menos eu acho um pouco complicado. Então, o que a gente fez aqui no Sou Vestibulando? A gente pegou todo aquele edital do vestibular da UEA, do SIS e do Macro, e a gente destrinchou dentro de um cronograma. Então, a gente deixou exatamente com as mesmas palavras aqui em relação aos tópicos, só que de forma organizada e estruturada. Então, por exemplo, beleza, a gente tem aqui o tópico de ecologia e especificamente aqui efeito estufa e aquecimento global. Então, o aluno ele vai ter a possibilidade de observar quais são os tópicos e os subtópicos que ele tem que estudar. Além disso, a gente tem essa parte aqui que é justamente o controle de estudos, em que ele vai poder anotar o que ele estudou da teoria. Então, por exemplo, nossa, estou estudando aqui ecologia e tudo mais. Aí ele estuda a teoria. E aqui, essa que é a parte mais importante, questões, revisão 1, revisão 2 e revisão 3. Porque, de forma geral, às vezes, quando o aluno começa a organizar o cronograma dele, ele fica muito naquela gana de, nossa, deixa eu dar check aqui, deixa eu dar check e tudo mais, e ele não se importa muito com, de fato, o número de acertos que ele está fazendo nas listas de exercícios. Mas, pessoal, de forma geral, o que aprova um aluno no vestibular não é o fato dele ter estudado toda a teoria, dele ter visto todas as aulas da plataforma e tudo mais, não. O que aprova uma pessoa no vestibular é a capacidade dela de fazer questões. E fazer questões bem feitas, de acertar as questões. E o que vai te dar essa habilidade é justamente fazer questões. Então não basta você só estudar a teoria. Você só estudar aqui, por exemplo, nossa, tenho que fazer aqui, estudar a aula de lixo tecnológico. Tenho que estudar aqui ciclos biogeoquímicos. Não é só isso. Você tem que fazer questões, não negligenciem as questões. E aí você vem aqui e eu recomendo que você coloque sempre a sua porcentagem de acertos. Então vamos dizer que você está acertando 70%, 80%, mas vamos dizer que especificamente aqui em física, nossa, você estudou a teoria de escalas termométricas, você estudou aqui a teoria desse outro conteúdo, mas vamos dizer que você está acertando 60%. Que você está acertando 50% nas listas. Se você tiver nesse patamar, você já sabe que você tem que melhorar. Você já sabe, principalmente para a galera que vai fazer o SIS, gente, é um edital muito pequeno no sentido de comparação com o Enem e com o Macro. Então você sabe que aqueles conteúdos, eles praticamente todos vão cair. Então você não pode se dar o luxo de estar acertando 50%,
40%, 30% de uma lista. Por isso que eu coloquei aqui questões 1, né? E aí revisão 1, 2 e 3. Não espera até o final do ano, até o seu cursinho fazer uma revisão para você estudar esses conteúdos que você já sabe que não está indo bem. Se você sabe que você não está indo bem e você precisa estudar aquele conteúdo, faça outra lista. Vamos dizer que nessa daqui você subiu para 65. Nossa, ainda não tá bom. Vai para pelo menos 70%. Eu recomendo que vocês estejam acertando pelo menos 70% dos módulos, das questões, das listas de exercícios, principalmente em relação aqui à prova do CIS, porque tem pouco conteúdo, então é muito provável que quase tudo caia, ok? Então o cronograma ele tá estruturado dessa forma, pessoal. Se você quiser adquirir, é só clicar nesse link da descrição. E se você quiser estudar com um preparatório online que seja totalmente focado e específico para as provas da UEA, o FAM, o FRR e o ER, eu quero te apresentar o meu preparatório, que é o Sou Vestibulando. Então, dentro do Sou Vestibulando, que é essa plataforma de estudos online, você vai ter aqui muitos conteúdos específicos no sentido de, olha só, resoluções das provas antigas da UFRR, da UER, da UFAM, especificamente do PSC, resoluções das provas antigas aqui do Macro, do CIS, além de que você vai ter todo o conteúdo programático do ensino médio aqui, aulas de redação, literatura, gramática, aulas sobre as obras literárias, que é muito importante. Vai ter ali todo o conteúdo programático, história e geografia do Amazonas e de Roraima, além de aulas sobre como estudar comigo. Você vai ter mentorias comigo. Se você quiser saber mais sobre o preparatório de estudos voltado para as provas da região norte, clica aqui embaixo e vem estudar com a gente. Até a próxima!